seja muito bem-vindo. Meu nome é Tati Ramos e a gente está aqui em mais um vídeo, eba! Para ir a continuar a série Relacionamentos, segunda parte, maridos. Tá? E hoje o tema é muito interessante, a arte de entender o outro. Como sempre eu digo, eu anoto todas as coisas, porque como eu sou mãe de 2 filhos autistas, então se eu não anotar, provavelmente eu vou dar uma esquecida em alguma coisa. Que é um correndo, um que pede uma coisa, outro que pede outra, então a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas aqui não é para ser esquecido, aqui é para colocar tudo para que você possa desfrutar do relacionamento com a sua esposa de uma maneira maravilhosa, tá? Eu sempre anoto, então eu vou estar sempre lendo, tá, gente? Não dá bola para isso não. O importante é que você preste atenção no conteúdo dessa mensagem. O resto tu deixa para lá. Então, quando a gente fala sobre entender outra pessoa, a gente fala sobre empatia, reciprocidade, que são fundamentais para um relacionamento de paz e prosperidade, porque ele equilibra uma relação a ponto de você não ter brigas, você entender o outro, você fazer menos julgamentos, você entender o outro. Então, saber doar de si, receber e compartilhar do outro estabelece mutuamente o que chamamos felicidade. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente, vós maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, entendimento é a concordância entre as duas partes, que não haja desentendimento, porque onde há desentendimento, o que é um desentendimento? É quando duas opiniões não se fecham, quando eu quero uma coisa e o outro não quer, e ninguém quer ceder, então a gente se desentende. Então não é bom que o casal faça isso, é bom que os dois cheguem a um bom senso, escolham aquilo que for melhor e que os dois sejam favorecidos e os dois, por ali eles sigam para que não haja brigas e isso não dê brecha para Satanás, Honrar, quando fala aqui no 1 Pedro 3,7, ele fala sobre honra da mulher, O que é a honra? É a consideração devida a alguém, valor, pode ter um peso, uma medida, E o resultado, se você não fizer estas coisas, é que Deus não vai ouvir você. Porque Deus não te deu alguém para você maltratar. Ele te deu alguém para você respeitar, você cuidar, você fazer aquilo que Ele te manda fazer. Ser um bom marido, como Cristo foi para a sua igreja, para a sua noiva. Então, a gente tem que aprender a ser amigo, a gente tem que aprender a ser o confidente, a gente tem que aprender a ouvir mais do que a falar. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente tem que ser sensível às coisas, a gente não pode ser bruto, grosso. A gente, é do meu jeito, o problema é meu, eu faço o que eu quero. Gente, não funciona assim. Mulher gosta de ser ouvida, gosta de compartilhar, gosta de fazer as coisas juntos. Então, se você quer ser um bom marido, aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Porque tudo aquilo que Ele te entregou na tua mão, Ele vai pedir contas daquilo, incluindo da sua esposa, dos seus filhos. Mas principalmente agora o tema casamento é sobre marido e mulher, filhos vêm depois. Vai te pedir contas daquilo que lhe foi entregue na tua mão para você cuidar, como Cristo cuidou. Então Deus não te deu para você maltratar, para você menosprezar, para você ignorar e fazer dela tapete. Aprende a cuidar daquilo que o Senhor te entregou. Porque a mulher, seja ela ou seja ele, nesse contexto no caso a mulher, porque a gente está aprendendo sobre como ser um bom marido. Então, com a menina dos olhos do Senhor, Ele pedirá contas da maneira que você trata a sua esposa, Pois foi como exemplo de Cristo deixado aos maridos, como maneira de entendê-las, não com julgamentos, rispidez, grosserias e infidelidades, e
sim com bondade, respeito, zelo, fidelidade e dando sua vida por ela. Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado aquela pessoa da qual você escolheu passar o resto da sua vida ao lado? Você não pode brincar de escolher uma pessoa na sua vida, você tem que honrar aquilo que você escolhe, né? Então, se você escolheu alguém para dividir a sua vida, não fique brincando, não fica aí maltratando, cuida, zela, isso vai te render muitos e muitos anos felizes, e isso agrada ao Senhor, né? É bom que você trate bem, para que ela não se entristeça. Então, a gente tem que aprender, né, que se a gente trata mal alguém, a tendência é que essa pessoa vá embora, ou deseje, se entristeça de uma maneira, né, e torne os seus dias amargurados. E o Senhor acabe não ouvindo as suas orações. Deus não gostaria de ver você maltratando o sangue do seu sangue, carne da sua carne. Ela foi colocada por Deus, não por cima e nem por baixo, mas como auxiliadora do marido. Nem todos os dias a gente está bem, está disposto, está animado, com toda a alegria do mundo. Então a gente precisa respirar fundo, quantas vezes forem necessárias. Pois se usarmos de impulso e abrirmos a nossa boca, a gente vai falar coisas muitas vezes que vai ferir muito mais do que aquela pessoa que veio por ter algum desentendimento ali pelo dia, que é uma coisa que vai passar. Mas a gente tem que aprender que pela pessoa não estar naquele momento se sentindo bem, ela pode falar algumas coisas, não que a gente seja obrigado a ouvir, mas a gente tem que saber entender o porquê que essa pessoa falou. Porque pode ser só um momento ali que aconteceu, a pessoa se frustrou, tá soltando tudo pra gente e, né, mas isso vai passar. E o que vai ficar é o depois. E o que você fez nesse momento é o que vai julgar que aquele momento, o que vai acontecer? Se a gente fala demais, a gente acaba dizendo coisas que nem sempre sentimos, mas que vai magoar tanto quanto se a gente tivesse realmente, sabe? É importante a gente respirar fundo, escutar o que a pessoa, o que aconteceu? O que aconteceu no teu dia? Por que você tá assim? Quer conversar? Quer falar comigo? Eu tô aqui pra te escutar. Aí a pessoa desabafa, solta o que ela precisa e vai passar. Acabou por ali. Mas se a gente for confrontado, se sentir que aquilo está acontecendo pra gente, a gente abre a nossa boca no impulso, e aí duas partes, ele ataca ali pau no outro. E aí? Olha a confusão que gera daí. Então a gente tem que aprender a entender, porque nem todo dia é dia. E a gente, para ser bom marido e boa esposa, a gente tem que ter diálogo, comunicação, compreensão, entender um ao outro, reciprocidade, empatia, entende? E outra, você não conhece essa pessoa há 2 dias para não saber decifrar os olhos, o olhar, o jeito de falar. A maioria das coisas acontece por falta de comunicação. A gente não se comunica mais, e aí chega um ponto que a pessoa está estourada por alguma outra razão, a gente entende que é pra gente. Respira fundo, se acalma, pensa que tudo que acontece, se não foi você que fez, vai passar. Deixa a pessoa desabafar, ela precisa. E depois vai passar. E aí vai voltar tudo. Então, gente, a mensagem de hoje é isso. Tenha a arte de entender o outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente acaba diminuindo os problemas do dia. Como eu disse, nem todo dia é dia. Existem dias do mês em que a mulher passa por um período, né, que a gente chama de TPM, onde os hormônios estão à flor da pele, a gente se sente, sabe? Então vale muito a pena você também ter essa reciprocidade, essa empatia de entender que por mais que você não passe por isso, mas que imagina o calor, imagina, né, tudo uma burocracia por detrás, onde é inconveniente você querer igualar
uma situação como se estivesse brigando a par, à altura, com alguém que não está naqueles dias melhores do mundo. Então, tente colocar isso em prática de maturidade espiritual, você saber entender ao invés de você ser uma pessoa imatura, que pensa que tudo é na sua altura. Só que tem dia que nem sempre é o teu dia. Se a pessoa tem capacidade para te entender, por que você não? Fica a dica, pense nisso, esse é meu conselho de hoje. Fica, né? É isso aí, gente, não tem outro remédio. Saber entender, saber se colocar no lugar do outro é a melhor dica que eu posso te dar hoje, que é uma das melhores que eu posso te dar, e qualquer outra pessoa vai dar também, porque ela vai te propor uma coisa chamada felicidade. Porque quando você sabe entender o outro, você não julga ela vai se sentir abraçada, acolhida, você vai evitar muitos e muitos problemas. E eu chamo isso com certeza de felicidade. Tá bom? Fica aí minha dica pra hoje. Logo mais tem mais um vídeo pra terminar a série Maridos. E aí amanhã já começa a série Esposas. Pra você que é marido, manda eu assistir. Vai valer a pena. Conto com a tua presença. Tá bom? Fiquem com Deus. Abração pra todo mundo.